Vamos que vamos, nação. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui é o Wesley do canal Wesley Fla 12, trazendo aqui as notícias do Mengão dessa manhã de terça-feira. É isso mesmo, galera. Flamengo, né, que treinou ontem, segunda-feira, debaixo de chuva. É isso mesmo. Infelizmente, o Flamengo não está divulgando as imagens do treino, não sei porquê. Após aquela derrota, aquele vexame contra o Olímpia, depois daquele vexame, Flamengo não divulgou mais imagem dos treinos lá no Ninho do Urubu. Ontem eu postei umas imagens aí, poucas imagens que eu consegui na internet aí, pouquinhas imagens. Eu postei ontem, no vídeo de ontem. Mas o Flamengo não está divulgando mais imagem dos treinos. Depois daquele vexame contra o Olímpia, não sei por que o Flamengo parou de divulgar, não sei por quê. Mas segunda-feira, nação, a segunda-feira ontem foi dia de diálogo, né? Jogadores, treinador e diretoria dialogaram em prol do Flamengo, né? Em prol da Copa do Brasil, da decisão que vem aí, né? O Flamengo está com um pé já na final, né? Pois venceu o Grêmio na partida de ida, uma grande partida, 2-0 sobre o Grêmio. Como é que pode, né, cara? Nós tivemos uma semana perfeita, vencemos o Grêmio fora de casa, 2-0 no jogo de ida de uma semifinal de Copa do Brasil. Depois viramos em cima do Atlético Mineiro no sábado, uma virada histórica lá em Minas Gerais. Mas depois daquele soco que o preparador físico deu em Pedro, aquela confusão, acabou-se o Flamengo. De lá pra cá, só derrota, só vexame. E não tá dando certo, não tá tendo diálogo, né? Tanto que ontem foi dia que a diretoria tirou para dialogar com os jogadores e com o treinador em prol do Flamengo, em prol do clube de regatas do Flamengo, que é esse o mais importante. Jogadores passam, treinadores passam, diretores, diretoria, presidente passam e o Flamengo fica. Então o Flamengo é maior do que todos eles, todos eles. E tem que acabar com essa picuinha. Se os jogadores não gostam do treinador, não querem jogar pelo treinador, mas que joguem pelos torcedores, que joguem pela instituição Flamengo, que joguem pelo Flamengo, que é maior que todos eles. E espero, né, nação, que esse diálogo aí venha a ajudar e que o Flamengo entre em campo nessa quarta-feira focado nesse jogo, que é um jogo muito importante. Temos uma boa vantagem, mas se entrarmos em campo do jeito que entramos contra o Olímpia e contra o São Paulo, infelizmente a gente não vai vencer. Contra o Cuiabá também, né? Se entrarmos do jeito que entramos contra o Cuiabá também. Então, jogadores, treinador e diretoria dialogaram ontem na segunda-feira, né? Eu vou trazer essa notícia para vocês. Tá aqui, ó. Notícia do GE. Segunda-feira foi dia de diálogo no Ninho do Urubu em prol da decisão de quarta-feira pela Copa do Brasil. Sabendo do clima estranho no dia a dia, os dirigentes tentam apaziguar questões internas. Não à toa, né? A palavra de ordem foi diálogo. Marcos Braz e Bruno Spindel tiveram conversas, né, com Sampaoli. Já os gerentes Fabinho Soldado e Juan ficaram responsáveis pelas conversas com a comissão técnica e com o elenco. Todos os diálogos tiveram intuito de mobilizar o clube para o jogo decisivo contra o Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil, nessa quarta-feira, às 9h30 da noite. É isso aí, nação. Inclusive, né, depois de tanto tempo, já era para ter acontecido isso antes. Esse diálogo teria que ser bem antes. Olha aqui, ó. Pedro e Sampaoli conversaram pela primeira vez nesta segunda-feira, após a agressão sofrida pelo atacante. Cara, desde aquele dia da agressão, eles foram conversar hoje. Rapaz, pelo amor de Deus, hein? O treinador e o camisa 9 conversaram por mais de meia hora e trataram o papo como positivo. Notícia aqui, né, do Pedro Ivo Almeida, da ESPN Brasil. Cara, é isso. Esse é o grande defeito do técnico Sampaoli, que eu acho. A falta de diálogo, a falta de contato com os jogadores. Um treinador que gere um grupo de jogadores, de 20 e tantos jogadores, e não conversa com os jogadores, cara, sinceramente, aí não tem como. Não tem como.
vai ter aresta sim, cara. Vai ter briga, vai ter confusão. Se não conversar com os jogadores que ele comanda, aí fica difícil. Fica difícil. Desde aquele dia da agressão, a notícia aqui, né, que Sampaoli não dialogava com Pedro, velho. Inadmissível isso. É o que falta a Sampaoli, é isso aí. É tato humano com jogadores, conversa. Cara, é igual eu falei aí, o goleiro Rossi até hoje não estreou. Até hoje o goleiro Rossi não estreou. Vocês acham que o goleiro está satisfeito? Vocês acham que o goleiro Rossi está satisfeito? Não está. De repente ele é profissional, tá quietinho lá na dele, trabalhando todos os dias. Mas vocês acham que o goleiro está satisfeito por não ter oportunidades? Não está satisfeito. Mas graças a Deus ele é profissional e está cumprindo a função dele, que é trabalhar e esperar uma oportunidade. Mas no íntimo dele, lá dentro dele, ele não está satisfeito. Outro é o Rodrigo Caio. Desde quando o Sampaoli chegou no Flamengo, já fazem 4 meses, sei lá, por aí, isso aí, o Rodrigo Caio não teve uma oportunidade, uma sequer oportunidade com o Sampaoli. E parece que o Sampaoli até hoje não chegou a conversar com o Rodrigo Caio o porquê de não ter colocado ele em campo. Isso desagrega o grupo também, velho. É igual eu falei, eu não apoio o Sampaoli 100%. Ele tem os erros dele também. Igual os jogadores também não podem entrar em campo de corpo mole para prejudicar só o treinador. Eles não estão prejudicando só o treinador. Eles estão prejudicando a torcida e o time do Flamengo também, a instituição Flamengo. Então os jogadores, quando entrarem em campo, tem que focar no futebol. Pensar em vencer, entrar focado e pensar em vencer. Não entrar de corpo mole. Se estão contra o treinador, chega lá na diretoria e fala assim, ó, não gostamos do treinador por causa disso, disso e disso. Protestam lá dentro do Ninho do Urubu, mas não dentro de campo na hora do jogo. Na hora do jogo, a obrigação do jogador é entrar focado e honrar o manto sagrado e honrar a sua torcida. Mas o técnico Sampaoli também tem que mudar, cara. Pelo amor de Deus, é inadmissível um técnico não dialogar com seus comandados, cara. Não tem como isso. Poxa, até quando isso aí? Picuinha atrapalhando uma temporada do time? Picuinha de jogador e técnico? Mas graças a Deus, pelo menos essa segunda-feira, né, teve diálogo. Pedro e Sampaoli conversaram. O Sampaoli chamou o Pedro para conversar, foram lá na sala dele. Conversou na sala dele durante meia hora. Espero que esse diálogo dessa segunda-feira entre jogadores, comissão técnica e diretoria surta efeito e que o Flamengo entre focado, né, nação? Entre focado aí nesse jogo decisivo, né? Jogo decisivo. Temos que se classificar, né, cara? Temos que nos classificar, pelo amor de Deus. É o seguinte, nação, notícia aqui, ó. Torcedores do Flamengo protestaram na frente do CT do Ninho do Urubu com faixas com as seguintes frases. Eu vou falar outra palavra. Dane-se, treinador, joguem como homens. É outra palavra, mas eu não posso falar aqui, pois o YouTube pode até derrubar o canal por causa dessa palavra. Eu vou falar aqui, ó. Dane-se o treinador, joguem como homens. Essa aqui é para os jogadores, né? Tem outra faixa aqui também. Vencer, vencer, vencer. E a outra faixa, diretoria de frouxos. A outra faixa, diretoria de frouxos. Foi essa aqui, né? Esse aqui o protesto dos jogadores nesse protesto de hoje, né? Dessa terça-feira, lá na entrada do Ninho do Urubu. Vou seguindo aqui, nação, com notícias do Mengão, né? Outro jogador aqui, cara, que eu gostaria que atuasse mais pelo Flamengo, tivesse mais minutagem, é o Luiz Araújo. O São Paulo tem que olhar mais para o Luiz Araújo. Luiz Araújo entrou nas últimas 3 partidas aí e jogou bem, cara. Ele jogou 10 minutos e parece que jogou mais que todos os outros jogadores. Contra o São Paulo, o Luiz Araújo entrou em campo, jogou 13 para 15 minutos e jogou mais do que todos os jogadores que estavam em campo. Eu acho que o São Paulo deveria dar mais oportunidade para esse garoto. É bom de bola, cara. E tá com vontade. Você vê que ele tá com vontade de jogar. Ele entra com vontade de jogar, diferente dos outros jogadores do Flamengo. Então o São Paulo deveria dar mais minutagem em campo para o Luiz Araújo também. Outra coisa é colocar o Rossi para estrear logo, cara. O Rossi tem que estrear logo.
Infelizmente, o Matheus Cunha caiu numa fase ruim agora aí. Infelizmente, na hora das decisões, ele está numa fase ruim. Vem tomando os gols aí que ele não tomava antes. Uns gols esquisitos, né, cara? Ele pula atrasado, pula de câmera lenta na bola, um negócio meio esquisito. Eu acho que ele tá meio abatido. E era a hora agora do Rossi entrar em campo. Mas só que o Rossi até agora não estreou com o Sampaoli. Esse é meu medo. Galera, agora eu vou falar, né, do nosso lateral, o Ayrton Lucas. Galera, o Ayrton Lucas, né, que depois voltou da seleção brasileira, não vem fazendo boas atuações, né? E virou aqui motivo, né, de debate aqui, ó. É o seguinte, o Ayrton Lucas também, né, que está sendo ventilado aí no Al Hilal, time de Jorge Jesus, oferecendo aí mais de 100 milhões pelo lateral. E segundo informações, ele teria aceitado os valores, hein, nação? É isso mesmo. Mas vamos falar aqui, né, do Ayrton Lucas, né, galera, dentro de campo. Ayrton Lucas é um dos jogadores mais utilizados por Jorge Sampaoli. Com o técnico argentino, o lateral esteve 2.293 minutos em campo, 2.160 minutos como titular. O jogador tem sido um dos destaques, né, da temporada, mas caiu de rendimento com o atual treinador. De forma, né, nação, o GE reuniu comentarista para opinarem o porquê isso aconteceu. Segundo aqui, né, o Lédio Carmona, o Ayrton Lucas foi convocado para a seleção brasileira porque era um lateral atacante. E ele não consegue ser esse jogador com o Sampaoli. Claramente, ele não se adaptou ao jeito de jogar do Sampaoli. Ou o Sampaoli não acredita no poder ofensivo dele, ou o fato é, o Flamengo está perdendo um baita de um jogador nesse momento. Porque ele não consegue demonstrar nesse esquema de jogo confuso do Sampaoli o mesmo potencial que ele tem. Vamos aqui para outra opinião. Depois eu vou dar a minha opinião. Opinião aqui do Rodrigo Coutinho. A queda de produção de Ayrton Lucas tem relação direta com a forma como vem sendo utilizado. Com Vitor Pereira e Dorival, ele tinha o corredor externo do campo todo disponível para atacar pelo lado esquerdo. Concorda ou não, torcedor? Tá aqui, né, Rodrigo Coutinho e Lédio Carmona dando a sua opinião. Estão pondo a culpa no Sampaoli. Estão colocando a culpa diretamente no Sampaoli pela queda de produção do Ayrton Lucas. Eu não acho que possa ser só o Sampaoli culpado por isso, não. É o seguinte, o Bruno Henrique voltou a atuar. Com isso, Bruno Henrique joga na mesma posição do Ayrton Lucas quando o Ayrton Lucas jogava com os outros treinadores. Com isso, o Ayrton Lucas não precisa subir tanto igual subia antes. O Bruno Henrique tomou conta daquela ponta esquerda ali. O Bruno Henrique joga naquela posição. Então agora o Ayrton Lucas virou um mero lateral esquerdo. Essa é a minha opinião. Com a entrada de Bruno Henrique, o lateral Ayrton Lucas perdeu aquela ofensividade que ele tinha. Porque antes não tinha o Bruno Henrique, a gente jogava com o Ayrton Lucas lá na ponta, como se fosse um lateral atacante. Hoje ele joga como um lateral normal. Essa é a minha opinião, nação. Não sei a de vocês aí, mas essa é a minha opinião. E depois que ele foi para a seleção, voltou muito mal. Não sei se subiu para a cabeça dele, que ele está se achando demais, mas não sei não. Depois que ele voltou da seleção, cara, voltou muito mal. Erra quase tudo, erra quase todos os passes, erra na saída de bola, erra na marcação. Ele voltou muito mal depois que foi para a seleção brasileira. É o seguinte, nação, vou aqui agora com a notícia, cara, do Vasco, novamente, aquela briga do Vasco querendo jogar no Maracanã e o Vasco conseguiu uma liminar para jogar no Maracanã. É uma sacanagem, hein, galera? É uma sacanagem. O Vasco conseguiu uma liminar na noite de segunda-feira, né, para jogar no Maracanã a partida contra o Atlético Mineiro no dia 20. O Flamengo tentou convencer o juiz explicando que mais uma partida no estádio seria prejudicial ao gramado. Caso a gestão do Maracanã, Flamengo e Fluminense decida não cumprir com a ordem do juiz, ficará sujeita a multa de 1,5 milhão de reais, notícia do UOL Esportes aqui, 1,5 milhão de reais caso o Flamengo não libere o Maracanã para o Vasco. Agora fica aí, cara.
Até quando que o Flamengo vai conviver com isso aí? Até quando que o Flamengo vai conviver com essa situação? Dividindo o estádio com o Vasco, com o Fluminense e o gramado naquela precariedade. Rodolfo Landim, toma uma decisão logo, Rodolfo Landim. Pelo amor de Deus, toma uma decisão logo, construa um estádio do Flamengo. O Flamengo tem plenas condições disso. O Flamengo é um clube que fatura mais de 1 bilhão por ano. Na América do Sul não existe um clube igual ao Flamengo que arrecade mais do que o Flamengo. O Flamengo tem condições de ter seu estádio. Só falta iniciativa. Só falta iniciativa da diretoria. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço a vocês novamente, se inscreva aqui embaixo no canal, deixa o like aí e acione o sininho da notificação. Valeu? Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!